Você, você mesma, você já sentiu que está vivendo no modo automático? Que o seu dia começa e termina entre uma pia cheia, uma mesa para limpar, uma lista interminável de tarefas, enquanto os seus sonhos estão guardados em uma gaveta que você nem sabe mais onde está a chave? Se você sente que a sua mente está morrendo enquanto o seu corpo trabalha, esse vídeo é o mais importante da sua vida hoje. Eu não vim aqui para te dar uma dica de faxina. Eu vim te ensinar como eu parei de ser escrava da minha rotina para me tornar a mentora da minha própria vida. É isso mesmo, mentora da minha própria vida. E como você vai fazer o mesmo sem precisar de mais horas no seu dia? Por muito tempo eu achei que ser uma boa esposa, sabe? Ou uma boa mãe significava me anular. E o que seria me anular? Né? Eu achava que para cuidar da minha família e da minha casa com excelência, eu tinha que abrir mão de estudar. Porque cuidar de casa, cuidar da família, estudar, como dar conta de tudo isso? Então, eu não podia abrir mão da minha família. O que eu podia fazer? Abrir mão de estudar. Mas eu abrindo mão de estudar, eu estava me anulando. Eu estava abrindo mão de mim, abrindo mão de sonhos. E eu comecei a pensar, meu Deus, né? Dizem que a vida é só uma vez, eu só vou viver essa vida aqui uma vez, eu tenho que fazer ela valer a pena. E eu comecei a pensar, gente, mas como? Eu cheguei uma época em dizer assim que para mim ter uma vida perfeita, eu tinha que ter um dia com 48 horas, porque eu tinha que ter um dia com 24 horas para cuidar da família e mais 24 horas para estudar, cuidar de mim e tudo mais, tá? Então, eu pensei bem e pensei um pouco mais. Falei, não, eu não posso abrir mão de ter o meu projeto, de crescer. E o pior, a internet e o YouTube dizem que a gente tem que ter tempo para tudo. Quando eu digo isso é porque eu já me deparei com conteúdos, né, de pessoas aí que eu sigo, falando que você tem que ter tempo para tudo, você tem que, na hora que você for estudar, para tudo e vai estudar. E na maioria das vezes eu lembro que eram homens que estavam ali na frente daquele vídeo, daquela câmera gravando e falando isso. Eu falava, como assim? Eu não posso, eu não consigo fazer isso. Ou eu faço uma coisa, ou faço tudo junto, mas não tem como eu parar para fazer uma coisa. Mas a realidade bate na nossa porta, né? Com louça, com roupa, né? Com cuidados de quem a gente ama e com um cansaço que nenhum café resolve. Eu identifiquei que a minha dor e talvez a sua dor não era a falta de tempo, não, era a sensação de que eu não tinha mais identidade. Porque chegou uma hora que eu comecei a me perguntar, eu tô vivendo por quê? Pra quê? Se eu não faço nada daquilo que eu quero, que eu preciso fazer para me edificar como pessoa, como mulher, né? Então chegou uma hora que eu comecei a pensar, falei, caramba, eu tô vivendo pra quê, né? E aí, eu era apenas a mulher de casa. Mas onde estava Gil, que queria conquistar, né? Conquistar o digital. Onde é que estava essa mulher? Onde estava? E onde tinha espaço para essa mulher? Onde estava a mulher que queria estudar marketing e tecnologia? Que espaço? Cadê o tempo para essa mulher? Não tinha. Não tinha esse tempo, tá? E como foi que eu percebi que o cansaço era uma armadilha? Estava sendo uma armadilha para mim, né? Como que o cansaço estava me travando, como que o cansaço estava me anulando como mulher, como pessoa, né?
Como que estava fazendo isso? Eu, por exemplo, eu tentei o caminho tradicional, né? Eu fazia tudo em casa, tipo assim, chegava quando eu trabalhava fora, que agora no momento estou em casa. Eu fazia todo o serviço de casa e aí pensava, a hora que eu terminar, eu vou estudar. Mas um detalhe, né, que a maioria das pessoas não sabem, que alguns homens, ou a maioria também não sabem, é que uma mulher, uma dona de casa, o serviço de casa não acaba nunca. E se você for esperar acabar o serviço para você estudar, é nunca, porque era o que estava acontecendo comigo, tá? Então, assim, eu deixava, eu fazia tudo, né, que tinha para fazer na casa, e às vezes quando eu terminava, gente, era tipo 7 da noite, 7h30, 8. Aí eu jantava, engolia alguma coisa rapidinho, deixava a cozinha em ordem e sentava na sala com o meu notebook, com o meu celular, pronta para estudar, um caderno, caneta para anotação. Gente, inúmeras vezes eu sentei no meu sofá para estudar e eu capotei. Eu não estudei nada. Por quê? Porque eu estava exausta, tá? O meu cérebro estava frito, né? Estava triturado ali. E aí vinha a culpa. Eu não sou capaz, eu não tenho disciplina. E na maioria das vezes eu fiquei bem chateada comigo mesma por não ter, por achar que eu não tinha disciplina, por isso que eu não conseguia fazer iguais muitas outras mulheres falavam ou homens falavam que fazia, né? E aí eu comecei a me culpar muito, até que eu tive um confronto com a vida. E nesse confronto com a vida, eu percebi que se eu não mudasse a minha estratégia, sabe? Eu ia entrar em depressão profunda esperando um tempo perfeito, que nunca chegaria. Eu entendi que a vida não acontece como a gente planeja. Infelizmente, ou melhor dizendo, felizmente agora, nesse começo do ano de 2026, os 3 primeiros meses, foi crucial para mim chegar nessa conclusão, tá? A vida, gente, ela acontece como tem que acontecer, como ela é, sabe? E foi ali, no meio de uma sobrecarga emocional gigantesca, que isso é tema para um outro vídeo, cuidando de minha família, da casa, né? Que eu descobri o meu método, né? Eu parei de ver a minha cozinha como uma prisão e comecei a ver como o meu laboratório de crescimento. Nesse momento você deve estar se perguntando e falando assim, essa mulher é louca, é doida, né? Vai dar aula agora de culinária? Não, gente, não tem nada a ver com culinária, tá? Então, o que aconteceu? Eu descobri e criei o meu método que se chama o método ERC. E é isso que eu quero te entregar hoje. São 3 pilares que vai mudar a sua voltagem para 440 volts, porque eu costumo dizer que nós mulheres, a gente está sempre ligada no 220, mas você vai ver que você vai chegar a 440 volts sem se esgotar. Eu garanto isso para você. O que é, Gil? O método ERC. E de empilhamento. Empilhamento de quê? Para, né? Você vai ter que parar de tentar achar tempo extra aqui nesse empilhamento. Ele não existe. Você vai aprender a empilhar o seu conhecimento na sua obrigação. Calma que eu vou te explicar. Se você tem 40 minutos na cozinha, né, para
fazer uma janta, aí você sabe que isso leva muito mais tempo, porque enquanto você cozinha, você vai lavar louça e tal, e vai te prendendo ali na cozinha. Então você vai descobrir que esses 40 minutos que você vai ter ali para cozinhar, lavar louça, claro que é muito mais que isso, né? Você tem 40 minutos ou muito mais para quê? Para estudar. E como é que você vai fazer isso se você está cozinhando, lavando, sei lá o que mais? Tá? Enquanto as minhas mãos lavam o frango, o meu ouvido está na mentoria que eu comprei. Eu comprei uma mentoria que é maravilhosa. Eu coloco o celular no suporte, tá? E faço o quê? Estou ouvindo a minha mentoria, porque as minhas mãos podem estar ocupadas, mas o meu ouvido está livre para estudar. Isso é uma coisa. Então, eu transformei a tarefa braçal em um suporte para o meu intelecto, gente. E o R, então é ERC, o R é de rotina, rotina inteligente. A gente não faz as coisas por vontade, você sabe disso, você já é grandinha, né? A gente faz por projeto. Eu organizei minha casa para que eu trabalhasse por mim, tá? Eu uso o suporte, tá? Uso a tecnologia, eu uso o que eu tenho. Então, faça você também. Qual é o suporte que você tem na sua casa que você pode usar? Qual é a tecnologia que pode te ajudar, né? Então, não crie mais obstáculos para ser aquela pessoa que você tanto almejou ser na vida, tá? Crie pontes. Ao invés de obstáculos, você precisa criar pontes para você chegar onde você quer. Você entendeu que eu não fico mais presa? Eu não deixo mais de estudar porque eu tenho que cuidar da casa? Não, enquanto eu cuido da casa, eu estou estudando. Você entende a diferença? E vem o C de celebração e recompensa ao mesmo tempo. O seu cérebro precisa saber que você venceu. Quando eu tomo meu banho de reset, ou quando eu sento para tomar um café sabendo que a janta está pronta, e o que é o meu banho de reset? Por quê? Quando eu estou muito cansada, o que eu faço? Isso pode ser em qualquer momento do dia. Eu vou lá, tomo um banho, ou melhor dizendo, geralmente quando eu estou muito cansada, que eu entendo que a minha mente precisa descansar, eu estou entendendo que eu preciso dormir. E aí, em algum momento do dia, que não tem ninguém na minha casa, isso não é todo dia, tá? Isso é uma vez ou outra, uma vez na semana, sei lá. Conforme o meu cansaço bate. Eu durmo 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Em qualquer momento do dia. Só que quando você acorda, assim, você acorda com aquela nhaca, o corpo está pedindo mais cama, seu corpo está cansado. Só que aí eu entendo que é o corpo, a minha mente, minha mente descansou. O que eu faço? Eu vou lá e tomo um banho. Tomo um banho gostoso, com aquele sabonete que eu gosto. Depois passo um hidratante, ponho um perfume. Se precisar até de uma maquiada na cara ou não. Sabe? Coloca roupa, desodorante. Gente, eu saio dali energizada. Eu saio dali, é como se eu tivesse dado um reset, sabe? Em mim, no meu corpo. E aí, eu estou pronta, sabe? Para quê? Para ir pro fogão, para ir pra pia. E aí eu faço o quê? Coloco lá os meus módulos dos meus cursos e vou ouvindo, assimilando enquanto eu estou cozinhando. E, ao mesmo tempo, eu celebro. Isso gera dopamina, gera prazer, porque eu e o meu cérebro logo entendemos que eu não estou só trabalhando,
eu não estou só fazendo algo por obrigação, eu também estou fazendo algo que eu gosto, que é o estudar. Então, a cozinha deixa de ser um peso e vira o local onde você mais vai evoluir. Para você ter uma noção, eu estava gravando anteriormente ou na minha sala ou no quarto da minha filha. Mas aí, gente, eu comecei a adaptar a minha cozinha para deixar ela pronta. Para qualquer momento que eu quiser gravar, eu sento aqui e gravo. Eu não tinha aquela planta ali, ó, tá em cima da minha fruteira, tá vendo? Coloquei uma tábua ali e pus aquela planta para ficar bonitinho, para ter alguma coisa ali, para não ficar limpo, né? E aí eu tô deixando minha cozinha toda organizadinha porque eu venho para cá fazer os meus trabalhos domésticos, né? E de repente me dá um insight, eu sinto aqui e gravo. Então é isso que você precisa entender. O que é que você está precisando adaptar na tua vida para você poder progredir, para você avançar? Então aqui eu quero te deixar um convite, tá? Eu não vou te vender nada, tá? Não tô te vendendo nada, mas eu quero muito te deixar um presente aqui no final desse vídeo, tá? Você não precisa de um escritório de luxo para ser uma mulher de sucesso. Você precisa de postura. Postura, se você continuar esperando o dia que os filhos crescerem, que o marido ajudar, ou que a casa se limpar sozinha para você estudar, esse dia nunca vai chegar. A sua liberdade começa agora, com a mão no sabão e a mente no seu projeto. Para te ajudar a dar esse primeiro passo, eu criei o meu guia gratuito, que eu coloquei o nome A Pia Inteligente. Você já deve ter imaginado por quê, né? É um passo a passo real de como eu transformo cada minuto aqui nessa cozinha em investimento para o meu futuro. Clique no link que está abaixo na descrição, baixe agora mesmo e para de dar desculpas, para com essas desculpas aí, para a sua própria felicidade, para o seu próprio crescimento. Eu te vejo nos 440 volts, tá bom? Até o próximo vídeo.